sejam bem-vindos aqui no nosso canal. O meu nome é Regina e desde já peço as bênçãos de Jesus para essa nossa conversa desta noite. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui aquele convite especial para que vocês possam aí se inscrever no nosso canal, ativar ali as notificações, curtir ali também os nossos vídeos, assim como os perfis que a gente traz do Centro Espírita Santo Agostinho Sinal Verde nas redes sociais, tanto o Facebook como o Instagram. E dessa forma aí vocês darem aí a sua contribuição, né? Para que a gente possa compartilhar cada vez mais essa mensagem de amor, a mensagem tão consoladora e tão libertadora da nossa doutrina espírita, assim como o Evangelho de Jesus. Então, o tema que eu gostaria de trazer para nós essa noite tem como base a ressurreição, né? E foi retirada do Evangelho de Marcos, mas eu não vou aqui relatar, né, todas as passagens e que a ressurreição tenha acontecido dentro dos Evangelhos, né? Mas eu gostaria de falar apenas de uma em particular, que é a ressurreição da filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga. Para que através dessa passagem em particular, nós possamos aí resgatar o espírito da letra, né? Ou seja, que nós possamos ampliar o entendimento, né? O significado dessa passagem e assim nos construirmos com ela, especialmente nesse momento da nossa humanidade, né? Quando os tempos marcados por Deus são chegados, como nós lemos no livro A Gênese de Kardec, referindo-se aí por sua vez ao sermão profético de Jesus. Então, para que a gente possa começar, né, nós temos que entender que todo o nosso universo é regido por leis divinas, tá? As leis de Deus. E uma entre elas é uma lei também gigante, que é a lei do progresso. E esse progresso nós não somos capazes de detê-lo, tá? Então, estamos neste momento, né? E desde há muito experimentando o alvoroço dessa transição, o alvoroço dessa mudança, né? E porque estamos sendo empurrados neste movimento de crescimento. Meus amigos, nós estamos evoluindo, tá? Não somente o nosso planeta, em suas estruturas, recebe assim de quando em quando alguns abalos de ajustamento, alguns abalos de renovação, como também toda a nossa humanidade se abala de quando em quando, né? Para que a gente possa assim empenhar esforços, né? E subir aí o degrau que nos cabe, né? O degrau que através dos nossos esforços nós sejamos merecedores em subir, tá? Nessa nossa escalada de evolução. Nós, enquanto humanidade, já alcançamos um certo grau de experiência, não é? E a nossa inteligência já alcançou níveis muito satisfatórios, bem satisfatórios. Porém, meus amigos, a nossa moralidade não acompanhou este avanço, tá? Nós progredimos muito em determinados setores e a nossa moral está deixando ainda muito a desejar. Então, é esse chegado o momento, né, de nós arregaçarmos aí as nossas mangas e mergulharmos de cabeça para dentro de nós neste trabalho de atenção à nossa própria consciência, o que resultará, assim, em nosso crescimento moral. Esse é o trabalho que nós estamos sendo todos chamados, né, atualmente, um trabalho que é individual, né, um trabalho que é de cada um,
mas também um trabalho de toda a coletividade. E para que a gente possa facilitar esse nosso caminho, né, esse nosso empenho, é necessário o entendimento da nossa realidade. Então eu vou contar. Nós somos, meus amigos, espíritos, tá? Nós somos espíritos. E na escala em que Kardec nos deu, nós ainda somos considerados espíritos imperfeitos. E por que nós somos espíritos imperfeitos? Então, nós temos aí algumas características, né? Apesar de nós nos considerarmos, né, o suprassumo do universo, nós somos ainda espíritos imperfeitos. E as características são predominância da matéria. Nós somos seres voltados muito mais para as coisas materiais do que para as questões espirituais. Temos propensão ao mal. Eu não preciso nem explicar essa característica. Nós temos a ignorância, ou seja, a falta de sabedoria, falta de experiência, não é? Temos como característica forte e é considerada também pelos espíritos superiores as grandes chagas da nossa humanidade, que são o orgulho e o egoísmo, né? E todas as más paixões que seguem, né, esses dois. E nós temos também a intuição de Deus, mas não temos condições ainda de compreendê-lo. Então essas são as características, né, dos espíritos como nós, espíritos ainda imperfeitos, tá? Então isso somos nós. Como eu já disse, nós já avançamos muito, mas já progredimos, né? Porque já fomos muito inferiores também. O nosso planeta também já evoluiu, ele já saiu da categoria de ser um mundo primitivo, né? Um mundo destinado ali às primeiras encarnações da alma humana, né? E hoje, dentro dessa classificação que Allan Kardec nos traz, nós somos, o planeta Terra é considerado um mundo de provas e expiações ainda, tá? Então, a grande característica deste mundo é a predominância do mal. E isso é óbvio, né? Porque espíritos como nós habitam esse planeta, tá certo? Porém, como eu estava dizendo, estamos vivendo agora o grande momento da passagem por esse funil, desse crescimento, né? Uma passagem assim um tanto espremida, né? Mas que é necessária para que nós possamos continuar em marcha, mudando esse nosso status de mundo de provas e expiações para sermos um mundo de regeneração. Então este é o momento, eu repito, né? É o grande convite de Deus para toda a nossa humanidade, tá? Já que os pequeninos convites individuais e anteriores que talvez tenhamos recebido, né? Que talvez não, que com certeza a gente vem recebendo esses convites, talvez estivéssemos ali um tanto distraídos para aceitá-los. Então, este momento nos chega, né? Esse momento de pandemia, de grande comoção mundial, para que nós possamos aceitar este convite de uma vez por todas, né? E fazer parte da grande festa de Deus, né? Do seu grande banquete, que é oferecido às nossas almas para esse nosso despertar. Para que a gente possa, de uma vez por todas, nos ajustarmos às suas leis e buscarmos a razão principal de estarmos todos aqui, neste momento, né? A cada renascimento na matéria, meus amigos, nós trazemos um compromisso que já foi assumido, né? De nos melhorarmos, de progredirmos, de evoluirmos,
a fim de alcançarmos a perfeição e também de cooperarmos com Deus em sua obra da criação. E dessa forma, colaborando com Deus, é que também nós vamos progredindo, como lemos no Livro dos Espíritos. Então, estamos todos vinculados a este compromisso. Por mais que a gente tente se despistar e desviar, não adianta. Ele está conosco e algo dentro de nós nos chama a esse ajustamento, a esse dever, não é? Então, repito, esse é o momento de acordarmos, de ressuscitarmos esse nosso espírito que se encontra há tantas e tantas encarnações como se estivesse morto, não é? Então, esse momento é de nos libertarmos das amarras que nos prendem a esse chão e seguirmos rumo à nossa imortalidade. É o grande momento. E a ferramenta essencial para que a gente possa se desvencilhar de todas essas características que nos classificam como sendo inferiores, meus amigos, é o amor. É o amor. Eis a razão principal de cada um de nós estar aqui. Aprender a amar, tá? E chegamos ao ponto em que nós nos encontramos hoje, por tantas e tantas vezes nós havermos desdenhado este convite, tá? A crise que abala o mundo é, antes de qualquer outra, uma crise moral, tá? Então eu pergunto, será que nós estamos atentos a isso, a essa realidade que ora se forma aí à nossa frente? Será que estamos constantemente trabalhando os valores regidos pela nossa consciência? Será que nós paramos para pensar sobre isso? Eu presumo que ainda não estejamos, não é? Haja vista a situação em que a humanidade se encontra hoje em dia, Como disse, somos ainda espíritos imperfeitos, o que significa que nós temos ainda muito trabalho a fazer, Trabalhar aqui dentro, Trabalhar o nosso espírito, a nossa alma, intimamente. Nós precisamos ressuscitar essa nossa alma. E o mensageiro que Deus escolheu para nos entregar este convite de despertamento é Jesus. Tá? Esse foi o mensageiro escolhido que há mais de 2000 anos nos trouxe essa palavra de libertação, mas até hoje nós estamos tendo dificuldade em compreender, Então, urge, meus amigos, que nós nos moldemos a Jesus, que nós entendamos o seu significado para essa nossa humanidade. Somente Ele é o guia da nossa humanidade, A humanidade que está tão carente, tão perdida, tentando seguir e se ajustar a tantos modelos que se despedaçam, não é? E não há modelo mais seguro do que Jesus. Então, dando como exemplo, quando nós temos ali no nosso trabalho, em qualquer outro setor da nossa vida, alguém que nós admiramos, por exemplo, a capacidade de um chefe, o conhecimento e a capacidade de um chefe, o que ele nos inspira? Ele nos inspira para que a gente possa trabalhar de alguma forma para alcançar o mesmo nível dessa pessoa que nós admiramos, não é? Seja estudando mais, seja nos dedicando mais ao trabalho, enfim, fazendo ali o que for preciso para segui-lo, tendo esta pessoa como modelo, tá? Como guia. Então, se nós somos espíritos em evolução e a nossa meta principal
é alcançarmos a perfeição e que a ferramenta para isso é o amor, somente Jesus é o modelo a ser seguido. Então, é a Ele que nós temos que voltar o nosso coração neste momento. Tá? A passagem evangélica que eu me referi, ela nos conta que Jesus passando, entrando de barco, uma outra região, ajuntou-se ali sempre, e sempre se ajuntavam, muitas pessoas, em torno dele. E chegou ali um dos chefes da sinagoga, de nome Jairo, e vendo Jesus, e já conhecedor de tudo aquilo que Jesus fazia, ele se prostrou ali aos pés de Jesus e pediu dizendo que a filha dele estava morrendo, estava à morte, e ele rogava para que Jesus viesse até a casa dele e impusesse as mãos sobre a filha, porque ele tinha certeza que ela sararia e que ela viveria. E foi com Jesus, seguindo a multidão que apertava todos ali naquele momento. E aí, quando eles chegaram mais próximos, algumas pessoas que já estavam na casa desse chefe da sinagoga se aproximaram dele e falaram: por que você está atormentando aí o mestre? Por que você está perturbando? A sua filha está morta, a sua filha morreu, Jesus, quando escutou isso, disse para o Jairo, não temas, crê somente, E assim eles chegaram até a casa de Jairo e perceberam ali já aquele grande alvoroço, muitas pessoas chorando e gritando. E Jesus parou e perguntou: por que este alvoroço e por que este pranto? A criança não morreu, ela apenas dorme. E aí deram risada e Jesus entrou com ele, não deixou que mais ninguém entrasse, entrou com Jairo e alguns dos seus discípulos e a mãe, junto ali onde estava a menina, segurou a mão dela e disse: menina, eu te digo, levanta-te. E no mesmo instante a menina se levantou e se curou. Então, é uma linda passagem, que nos traz alimento para muitas reflexões, mas muitas reflexões mesmo, mas que eu vou levar ali para alguma delas, tá? Foram muitas as curas que Jesus operou enquanto ele esteve conosco, tá? Dos possessos, dos cegos, dos paralíticos, dos leprosos, enfim, vários. E em todas elas, Jesus sempre encerrava um grande ensinamento, Não era somente pela cura em si, havia sempre ali um ensinamento juntamente com essa cura. E também nesse sentido, sabemos que Jesus ressuscitou alguns, entre eles, esta menina, a filha de Jairo. Primeiramente, nós sabemos, que a volta da vida a um corpo que esteja realmente morto é contrário às leis da natureza. E como é que nós explicamos as ressurreições operadas por Jesus? Como é que elas se explicam, não é? Jesus, meus amigos, é um espírito que já ultrapassou aquela escala, Ele já ultrapassou o topo daquela escala que nós conversamos no início, Ele já é um Cristo. O seu poder fluídico, a sua superioridade moral, o conhecimento que um espírito dessa envergadura possui para manipular os elementos da natureza e etc., tudo isso está fora da nossa compreensão. Nós não temos maturidade espiritual, nós não temos maturidade psicológica para compreender isso, tá? Então, se a gente recebe a ação fluídica de um espírito como esse, deve ser algo realmente incrível, não é? Por isso, facilmente nós explicamos as curas de Jesus, E no caso das ressurreições,
o mais provável era que aquelas pessoas não estivessem mortas, e sim num estado de catalepsia. Tá? A catalepsia é uma condição, na grande maioria das vezes, transitória, na qual o paciente apresenta ali uma incapacidade total de se mover e em alguns casos ela pode ser realmente confundida com a morte, tá? Porque a respiração também é afetada, né? Pode durar alguns minutos, como pode durar também alguns dias. E, infelizmente, naquele tempo, o costume era enterrar rapidamente as pessoas. Assim é que o próprio texto que nós, né, que nós lemos, né, a própria passagem que eu fiz o comentário, quando Jesus chegou àquela casa, a cerimônia fúnebre já estava ali em andamento, né? As pessoas já estavam chorando, as carpideiras, os flautistas, enfim. E todas aquelas pessoas em alvoroço, como ele mesmo menciona. E Jesus afirma a Jairo que a filha dele não estava morta, e sim dormindo. Então, ali, dado o seu poder fluídico, né, dirigido ali pela sua enorme vontade, né, a força da vontade dele e de todo o seu amor, não podemos aqui nem, né, nos espantar que ele haja reanimado de verdade os sentidos entorpecidos daquela menina, né? Com isso, meus amigos, tomando como base, né, como falei no início, a ressurreição, o voltar à vida, eu gostaria de convidar aí para que a gente possa fazer uma reflexão. Como disse, né, muitos ensinamentos são retirados desses feitos de Jesus. Então, quando nós falamos em voltar à vida, né, de que vida estaríamos realmente falando? Será que falaríamos somente da vida física? Né? E se o sentido pode ser também a vida espiritual, vamos refletir então. Qual é o nosso estado atual? Né? O estado de cada um. Qual o estado atual da minha alma? Né? Do meu espírito diante da nossa imortalidade, né? Será que ela estaria quase morta, né, sepultada num corpo físico, né? Não importando se o corpo estivesse vivo, tá? Será que nós paramos para refletir sobre isso? Será que ainda estamos sepultados dentro desse nosso corpo? Se entendemos que somos espíritos em evolução e se estamos aqui para crescer, qual é o nosso estado? Qual é o estado de cada um? Será que ainda estamos distraídos com a vida? Acomodados assim, dia após dia, confundindo felicidade com prazer, não é? E assim seguimos nos sepultando cada vez mais? Enquanto isso, enquanto nós seguimos assim, nos sepultando, sem muita observação sobre essas situações, um vazio vai crescendo dentro de nós, não é? Um vazio vai se formando e assim nós vamos cada vez mais e cada vez mais adoecendo. A nossa humanidade está ficando doente. Então esse é o momento de nós despertarmos, de nós ressuscitarmos. Porque, meus amigos, estamos ainda muito desatentos ao nosso núcleo que é divino. Somos espíritos, né? Enquanto o nosso coração, né, estiver batendo, nós fazemos a ideia de que estamos vivos, né? E vamos seguindo, correndo atrás, né, dos ponteiros dos relógios, tá? Desatentos que estamos com o propósito do porquê nós estamos
aqui e porque nós temos um coração que bate, porque o nosso coração está batendo, não é? Então, eu repito, estamos aqui para crescer. O sentido da nossa existência é aprendermos a amar, tolerando mais, compreendendo mais, né? Perdoando mais, desculpando mais, sendo mais caridosos, mais prontos ao bem. Então, para quebrar essa nossa rotina, periodicamente, como espíritos necessitados, que ainda estamos, né? Nós somos importunados por um contratempo qualquer, por uma doença, um desgosto, uma pandemia, enfim, por uma dor qualquer. A fim do quê? A fim de nos chacoalhar, né? E tentar de uma vez por todas nos ressuscitar deste estado cataléptico que nós nos encontramos nesse momento, desta catalepsia das nossas almas, né? Neste momento, como na passagem evangélica, estamos em grande alvoroço e confusão. Grande alvoroço e confusão. Mas temos que, de alguma forma, meus amigos, voltar os ouvidos das nossas almas às palavras de Jesus quando ele diz à multidão: por que este alvoroço e por que este pranto? A criança não morreu, apenas dorme, né? E assim é. Estamos somente adormecidos, né? E ainda seguindo as recomendações de Jesus, que nós não tenhamos medo, como ele disse, não temas, crê somente. A vida, meus amigos, nos espera, né? Que possamos continuar com coragem, despertando, ativando o nosso coração, ativando o nosso ser, a nossa essência ao bem maior. Tá? Eu agradeço muito a participação de vocês, deixando novamente aquele convite para que se inscrevam em nosso canal. Muita gratidão a todos. Fiquem em paz.